Lucas capítulo 24, 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Irmãos, grande porção das Escrituras, da Palavra de Deus, compõe-se de profecia. E aqui Jesus explica que as profecias acerca do Messias têm dois aspectos. Tem um aspecto do sofrimento e tem um aspecto da glória que haveria de vir. Aqui dois discípulos, caminhando para Emaús, estão tristes. Eles estão decepcionados, porque eles não viram a glória daquele que foi considerado Messias, Jesus. Eles viram apenas o sofrimento de Cristo. Então, decepcionados, seguem o seu caminho, até que Jesus, o próprio Jesus, se coloca ao lado deles. E Jesus os repreende pela necessidade, versículo 25, pela insensatez, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus os repreende porque eles estavam acreditando apenas na parte gloriosa da profecia. Mas a profecia contém sofrimento e contém glória. O Apocalipse contém sofrimento e contém glória. O final do Apocalipse é glória. No meio do Apocalipse nós veremos muito sofrimento, muita dor, muita aflição. Mas tem essas duas partes. Nós devemos crer tudo o que os profetas disseram. Tudo o que os profetas disseram. 40 dias depois, Atos capítulo 1, os discípulos têm a mesma inquietação. Atos capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filhos de Tiago.
Todos estes perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 40 dias depois de Jesus caminhar com aqueles discípulos no caminho de Emaús, ainda resta um questionamento na mente dos discípulos. Os discípulos querem saber, e o reino de Israel? Cadê o reino de Israel? Onde está o reino do Messias? Eles querem saber, Deus, quando será estabelecido o reino em Israel? Será, irmãos, que de fato haverá um reino para Israel? Será que Israel ainda está nos planos de Deus? Qual o direito que Deus tem sobre Israel? Qual o direito que Deus tem sobre a humanidade? Apocalipse 4 diz, irmãos, qual o direito de Deus? Deus é louvado porque Ele criou todas as coisas. Deus criou Israel, Deus criou a humanidade, Deus criou as nações. Por isso, como Criador, Ele tem direitos de Criador, direitos autorais, vamos dizer assim. Mas sobre Israel, tem ainda algum outro direito? Qual foi o surgimento de Israel? Deus, irmão, chamou um homem lá de Ur dos Caldeus, Abrão. Esse homem tinha 75 anos e Deus prometeu fazer dele uma grande nação. Mas a sua esposa era estéril, Sarai era estéril. E quando esse homem se encontrava cerca de 100 anos, Deus então o visita. E aquela mulher de 90 anos que era estéril fica grávida. Aquela mulher que, duvidando primeiramente, riu, agora está grávida e dá à luz um filho, a quem põe o nome de Isaac. Então Isaac é um milagre de Deus. Deus criou Isaac. Isaac deu origem a Jacó, Jacó é o próprio Israel, e Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. Por criação, Deus então tem direito sobre Israel. Mas tem mais um detalhe. Além de criação, qual outro direito que Deus tem sobre Israel? Se você ganhar uma vaca, a vaca ficar prenha, de quem é o bezerro? Da vaca. Aquele bezerro é seu também? Tudo que aquela vaca gerar vai ser seu? Ou não? Certamente. Irmãos, Deus pediu Isaac: Abraão, me dá o seu filho. E aquele pai deu aquele filho para Deus? Deu, ofereceu. Hebreus diz que Abraão estava para sacrificar. Então, por criação e por presente, o próprio pai, Abraão, deu o Isaac. Isaac agora é propriedade de Deus. E tudo que Isaac gerasse seria então duplamente de Deus. Deus não desistiu de Israel. Israel é propriedade. Israel é criação. Israel é propriedade de Deus. Então haverá sim um reino a Israel. Se Deus prometeu que o Messias reinaria a partir de Israel, tal cumprirá. Mas nós não podemos ser como aqueles discípulos, necios de coração, e não acreditar em tudo o que os profetas disseram. Vamos para Isaías capítulo 11. Como é que será esse reino? Aqui em Isaías 11, um vislumbre. Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aqui está falando de Jessé, que é o pai de Davi. Da geração de Jessé
sairia então um rebento, um renovo. Versículo 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor de Deus, os 7 Espíritos que assistem diante de Deus. 3: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido de seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Como perguntava a irmã, literal ou figurado? Será que é isso mesmo? É isso que Isaías está querendo dizer? Um boi comendo palha? Isso não é espiritual, não? O lobo habitará com o cordeiro. Um irmão mais bravo habitando com o irmão de temperamento mais manso. É isso? Na casa de Deus tem todo esse tipo de bicho. É isso? Talvez você queira até aplicar. Você pode até aplicar. Tirar uma lição espiritual. Mas a palavra de Jesus vale, irmãos. Nós devemos crer tudo o que os profetas disseram. As nações recorrerão à raiz de Jessé. As nações recorrerão a Israel. Sim, sim. Literalmente. Como será o reino? Como será esse reino de Israel? Esse reino tendo a raiz de Davi, o rebento de Jessé, governando. Versículo 6: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. Irmão, isso aqui já se cumpriu alguma vez? Não se cumpriu. E as pessoas não creem, então espiritualizam. As pessoas não creem na palavra de Deus, colocam como simbólico. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Você colocará a sua criança para cuidar do leão? 7. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A dieta do leão, irmãos, voltará a ser aquela dieta lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, o leão não comia boi. O leão comia palha. Depois do dilúvio, então agora os animais passaram a comer outros animais. Mas voltará ao propósito original de Deus. Voltará, irmãos, a paz. Haverá a paz. Haverá paz mundial. Quem aqui já assistiu o concurso de beleza universal? Miss Universo. Quem já assistiu? Aí pergunta para as candidatas. Candidata, qual livro você já leu? Qual o seu livro preferido?
Pequeno Príncipe. Um desejo, a paz mundial. Os homens querem paz mundial, mas querem paz mundial sem Jesus. Querem paz mundial sem Jesus. E por um certo período de tempo, haverá a pregação, haverá a proclamação, paz e segurança. Estamos vivendo em paz e segurança, sem Deus. Mas a Bíblia diz, haverá repentina destruição. Os homens por si mesmos, sem Jesus, sem o Messias, não conseguem paz. As nações podem fazer tratados, alianças, pactos, mas logo a seguir são quebrados. Houve uma primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, atestando a perversidade do homem. Irmãos, existe a possibilidade de uma terceira guerra mundial? Certamente, irmãos. O homem não aprende. A situação no mundo, pelo homem, sem Deus, não melhora. Não haverá progresso nessa questão de paz. Haverá paz quando o Messias vier. Versículo 8. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Versículo 10. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. Como isso se dará? Então nós lemos, irmãos, em Atos, capítulo 1, quando Jesus subiu ao céu, os discípulos ficaram olhando para os céus, e dois varões vestidos de branco. Quem são esses varões? Algum irmão sugeriu que fosse Moisés e Elias. Eu não creio, porque aqui mais à frente diz quem estava ali naquele evento: Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago viram aqueles dois varões. Se fossem Moisés e Elias, Pedro, João e Tiago reconheceriam, porque Pedro, João e Tiago viram Moisés e Elias lá no monte da transfiguração. Então quem são esses dois varões? Então alguns dizem, certamente anjos. E esses dois anjos, esses dois varões, dão, irmãos, uma chave para a compreensão do Apocalipse, para a compreensão do cumprimento das profecias. Atos 1:11, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então como Jesus virá? Do mesmo modo como subiu. Jesus subiu do Monte das Oliveiras para as nuvens. Das nuvens ficou encoberto aos olhos dos discípulos. Mas nós sabemos que das nuvens ele foi para o trono. E hoje ele está à direita do trono de Deus. Hoje ele está como sumo sacerdote, intercedendo por nós. Dali, do trono, ele descerá às nuvens. Das nuvens, ele descerá para essa terra. E os seus pés, diz Zacarias, estarão no monte das oliveiras, e o monte fenderá. Eis aí o princípio do cumprimento profético. Então o Apocalipse vai nos dizer que a volta de Jesus será literal. Jesus foi literalmente para o céu. Jesus voltará literalmente para a terra. Mas quem não sabe disso? Muitos não sabem disso. Muitos pregam, Jesus já veio espiritualmente. Não, espiritualmente Jesus nunca nos deixou. Porque Mateus 28 diz: eu estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Espiritualmente Jesus sempre esteve conosco. Jesus virá literalmente. E como ele virá? Do mesmo modo como ele subiu. Existe a possibilidade de sermos enganados? Existe. Porque vão surgir alguns dizendo: eis que ele está lá no deserto. E pessoas farão romaria até ele? Farão. Eis que ele está dentro da casa. Não acrediteis.
Ele virá do mesmo modo que ele subiu. Então há necessidade, porque aqui foi imposto, dele voltar do mesmo modo como ele subiu. E Jesus então vem e estabelecerá o reino a Israel. Versículo 6 de Atos 1. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus diz: não interessa. Só que, como Rafael disse, ele diz de um jeito mais educado. O Rafael imagina que foi um jeito educado que ele disse. Versículo 7. Respondeu-lhe: não vos compete. No português, brusco, não te interessa. Não te interessa. Não vos compete conhecer tempos. A palavra no original, cronos. Conhecer épocas. No original, kairos ou kairos. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então aquela inquietação dos judeus tem que ficar amortecida, abrandada. Não é interesse de vocês. Isso o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que vai acontecer com Israel? Como vai acontecer? Quando será o reino? Exclusiva autoridade de Deus. Na agenda de Deus, Deus sabe. Deus sabe. Mas Deus tem um outro plano. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então a igreja não vai ficar ocupada com saber o reino, o retorno do reino a Israel. Primeiramente, principalmente, nós devemos nos ocupar com o evangelismo, com a evangelização. Devemos nos preocupar com enchermos do poder do Espírito Santo. Essa é a nossa ocupação. Porque até que o Evangelho seja pregado até os confins da terra, se o Evangelho não for pregado até os confins da terra, esse reino Israel não virá. O Messias não virá. Mas o Evangelho será pregado, irmãos. E o Evangelho já tem sido pregado. Irmãos, com o avanço tecnológico, com a telefonia, com os celulares, muito difícil hoje na terra não ter um lugar onde não chega o Evangelho. Muito difícil. Aqui no Brasil eles querem manter os índios isolados, né, Val? Mas o que os índios querem? Índio não quer colar, índio quer apito. Isso é a musiquinha lá da escola, né? Mas hoje, índio não quer colar, índio quer celular. Sim, os índios pediram ao governo sinal de internet. Me dê a senha do Wi-Fi. Hoje, irmãos, por toda a terra tem sido proclamada a palavra de Deus. Graças a Deus. Então nós estamos próximos aos eventos, estamos próximos à restauração de Israel. Israel já voltou fisicamente para a terra, mas na profecia de Ezequiel não basta colocar carne sobre os ossos, sobre aqueles esqueletos. Aquele cadáver tem que receber o Espírito Santo. E a profecia de Joel diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne naqueles dias, com respeito a Israel. Como será o reino? Como será então esse ambiente em que o leão comerá palha? Apocalipse capítulo 20. Mas nós não vamos estudar no capítulo 1, não. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20. Por quê? Para chegar mais rápido, perto do fim.
Para a gente chegar até Apocalipse 20, passando versículo por versículo, irmãos, uns 3 anos. Então deixa eu já contar aqui a boa parte para vocês. Apocalipse 20. Como será o reino a Israel? Então vi descer do céu um anjo. Então João está falando da visão. João está escrevendo aquilo que ele viu, que seus olhos viram. Mas é um evento posterior. Capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa passagem aqui nós lemos lá em Isaías, dessa espada afiada que sai da boca do Messias. Aqui nos fala do juízo que Jesus trará na sua manifestação, da vingança, do castigo de Deus sobre as nações que estarão congregadas para pelejar contra ele. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Antes então da festa das bodas do Cordeiro, haverá uma festa para as aves. Haverá um grande banquete para as aves de rapina. As aves comerão os cadáveres daqueles que foram mortos pela espada que sairá da boca de Jesus. Jesus matará os exércitos congregados, os exércitos do anticristo e das nações, reunidos em Jerusalém, em Israel, para pelejarem contra ele. Mas na manifestação de Jesus serão mortos, e as aves então serão convidadas para o banquete. Depois, então começa o reino. Capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Chave do abismo. De acordo com Apocalipse 9, quem era o morador daquele abismo? Quem morava no abismo e será libertado? Abaddon, Apolion, será solto. Mas aqui agora, se for a mesma residência, terá um novo inquilino, Satanás. Satanás agora morará no abismo. Aqui diz um anjo do céu, um anjo. Será que aqueles anjinhos, com aquelas caras de menino? Não. Lá na Idade Média eles desenhavam uns anjinhos assim, né? Sei lá se tinha alguma coisa a ver com... né? Aqueles crimes contra a criança. Mas desenhavam uns anjinhos, cara de criancinha. Não, irmãos. A manifestação dos anjos causa temor. Os anjos apareceram no nascimento de Jesus, disseram para os pastores: não tenham medo. Causa temor. Mas um anjo, não diz o seu nome, um anjo prende Satanás. Versículo 2: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Segurou Satanás e o prendeu
Os guardas que falam, né? Seja preso, eu te prendo. Alguns vão expulsar o demônio e falam, está amarrado. Sim, o diabo está ali. Mas aquele diabo que está ali é o próprio Satanás mesmo que vai ficar preso por sua palavra? Não, irmãos. Satanás hoje está preso? Alguns pregam que Satanás já foi preso. Pelo fato de Cristo ter exposto Satanás ao desprezo na cruz. Sim, de fato. Satanás já é um derrotado. Mas ainda não foi preso. Só será preso depois que o anticristo e o falso profeta forem lançados no lago de fogo. O anticristo e o falso profeta já se manifestaram, irmãos? Ainda não, pode estar por aí, mas não manifestado. E o evento da prisão de Satanás é posterior. Satanás ainda hoje, irmãos, não está preso. Pedro, irmãos, perguntou para Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração? Então Satanás não estava preso, para que mentisse ao Espírito. Lá em Corinto, na igreja em Corinto, houve alguém que pecou gravemente. E qual foi a sentença de Paulo? O que Paulo, juntamente com o Espírito dos irmãos, deveria fazer com aquele pecador? Entregá-lo a Satanás, para que seu corpo fosse destruído. A igreja em Corinto, então, entregaria um pecador para Satanás. Como se entregaria para Satanás se Satanás estivesse preso? Satanás não está preso. Pedro, em sua carta, diz: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, procurando alguém para devorar. Como é que um leão preso poderia devorar você? Só se você fosse lá dentro da cova dele, assim como Daniel. Então Satanás está solto, Satanás não está preso. Várias e várias passagens da Escritura, irmãos. Tiago diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas Samuel, todo mundo sabe disso. Não, não é todo mundo que sabe disso, não. Eu estou dizendo, irmãos, tem pessoas que pregam que Satanás já foi preso. Tem doutrina que diz isso, que o reino de Cristo já está por aí. O milênio, nós já estamos vivendo o milênio. Nós não estamos vivendo o milênio. O leão não está comendo palha. Não, isso é espiritual. Não é espiritual, não, senhor. Literal. Literal. Versículo 2: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Mas qual a interpretação de 1000 anos? Talvez é um tempo longo por demais. Será? Versículo 3: lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Final do versículo 4: viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6: bem-aventurado, lá no final, e reinarão com ele os 1000 anos. Versículo 7: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Irmão, 6 vezes João escreveu 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Então o que você acha que é? Pode ser algo diferente de 1000 anos? Claro que não, irmãos. 1000 anos, 1000 anos. Literal? Literal. Literal.
Algumas pessoas não creem que Matusalém viveu 969 anos. Acham que a contagem do tempo naquela época era diferente da nossa hoje. Porque hoje o homem vive no máximo aí 120 anos, alguns escapam, muito pouco. Mas Matusalém viveu de fato 969 anos, outros viveram 930 anos, 960 anos. Sim, sim. Depois houve o dilúvio e Deus então reduziu os anos do homem sobre a terra. 969 anos literais, 1000 anos literais, por 6 vezes, repete-se aqui, 6 vezes, é certeza. Igual a sua esposa que manda você trocar a lâmpada, troca a lâmpada, troca a lâmpada, troca a lâmpada. Precisa falar 6 vezes? Não, alguns precisam falar 20 vezes. Se você for lá em casa, está cheio de tarefa para cumprir. Mas há uma ênfase. 6 vezes repete, porque de fato é 1000 anos. 1000 anos. E assim, irmãos, acreditavam, assim pregavam os irmãos lá no início da igreja, lá nos primeiros séculos. Eu vou mencionar alguns aqui: Papias, Policarpo, Irineu. Depois, irmãos, o Império Romano, houve uma decadência. Roma foi invadida. Depois apareceu uma escola chamada Escola de Alexandria, que passou a interpretar na simbologia, passou a interpretar as profecias alegoricamente. Principalmente, quem deu muita ênfase a isso, Agostinho. Ele escreveu um livro, Cidade de Deus. Naquela época, passou a interpretar Israel como igreja. Passou a pregar que a igreja substituiu Israel. E a própria igreja seria o reino do Messias. De fato, irmãos, Jesus Cristo reina na sua igreja. De fato, o reino de Deus já está dentro de nós. Nós temos e nós confessamos Jesus como rei. De fato, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Mas Jesus Cristo não manifestou esse reino de Deus externo ainda sobre as nações. Não houve substituição. O reino a Israel será mantido. Deus não abandonou Israel. Israel, por criação, pertence a Deus. Israel, por propriedade, pertence a Deus. Deus não substitui Israel. Para terminar, vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Até lavar os pratos da cozinha pode ser para a glória de Deus? Até lavar as roupas sujas do seu marido? Até isso? Tudo, irmãos, que fazemos pode ser feito para a glória de Deus. Até mesmo uma comida, até mesmo uma bebida. Tudo para a glória de Deus. Deus não é glorificado apenas quando nós entoamos cânticos. Glória a Deus. Será que isso que eu fiz foi para a glória de Deus? Escandalizou alguns. Tudo seja para a glória de Deus. 32. Não vos torneis causa de tropeço. Então existem coisas que nós fazemos que são para a glória de Deus, mas existem coisas que fazemos que são causa de tropeço, não agradam a Deus. Não vos torneis causa de tropeço ou escândalo, assim como Pedro foi escândalo para Jesus Cristo.
Naquela hora que Pedro diz que Jesus não deveria ser crucificado. Não vos torneis causa de tropeço, causa de escândalo, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Irmãos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não misture alhos com bugalhos. Nem sei o que é bugalhos, eu estou falando aqui. Mas não tem esse ditado? Alhos com bugalhos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aqui é um celular. Isso aqui é uma agenda. Isso aqui é uma Bíblia. Não considere você um aparelho eletrônico como um livro. Aparelho eletrônico é aparelho eletrônico. Então diz, não seja um tropeço para ninguém. Não seja um tropeço para os judeus. Não seja um tropeço para as nações, para os gentios. Vamos dizer, para o mundo. Não seja um tropeço para a igreja de Deus. Muito menos para a igreja de Deus. Cada coisa no seu lugar. Existem profecias que são para Israel. Existem profecias que são para as nações. Existem profecias que são para a igreja. Não pegue uma profecia que é para Israel, para você, igreja. Vamos tocar o sofá. Mas não tem gente que faz isso? Tem. Existem profecias de Israel que serão cumpridas em Israel. Glória a Deus. Existem profecias para as nações que vão ser cumpridas para as nações. Não vos torneis tropeço para ninguém. Irmãos, não houve então substituição. Aquilo que é para Israel, Deus cumprirá para com Israel. Aquilo que é para a igreja, Deus cumprirá para a igreja. Jesus Cristo é rei da igreja, amém. Mas Ele também é rei dos reis. Ele, Jesus, é rei das nações. E Jesus Cristo também é o próprio rei, Messias, que Israel aguardava. Cada coisa no seu lugar. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Isso vai ajudar você, quando estudar a palavra de Deus, veja para quem Deus está falando. Quem é o destinatário da profecia? Israel, as nações ou a igreja? E assim, então, interprete. A igreja, enfatizando, não substituiu Israel. Não substituiu. Deus não desistiu de Israel. E de fato, no milênio, o leão comerá palha. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.